Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui discutindo sobre a avaliação e validação de agrupamentos, em particular as chamadas medidas relativas. Um exemplo da utilização de medidas relativas pode ser construído a partir do coeficiente de silhouette. E nesse caso, o nosso objetivo é, por exemplo, definir qual o melhor número de agrupamentos para uma base de dados. A ideia é que o coeficiente para cada um dos pontos SJ e a média do valor do coeficiente de silhueta podem ser utilizados para esse fim. A ideia, então, é nós plotarmos os valores de SJ para cada um dos pontos em ordem decrescente e também o valor global do coeficiente de silhueta para cada um dos agrupamentos. Nesse caso, nós vamos escolher aquele valor de K que leva ao melhor agrupamento, com vários pontos contendo, uma grande parte dos pontos contendo valores altos do coeficiente de silhueta, assim como valores globais altos por agrupamento. Vamos entender melhor. Então nós temos aqui um desses gráficos que foram propostos. Ele tem cada um dos pontos aqui representados. Os dois agrupamentos são separados por uma linha vertical e no eixo do Y nós temos o coeficiente de silhueta. Vemos então que no caso do agrupamento 1, que possui um coeficiente de silhueta de 0,662 e 97 pontos, a maior parte dos pontos, aproximadamente 70% a 80% dos pontos, tem um coeficiente de silhueta acima de 0,6 e a partir desse ponto há um declínio, provavelmente considerando aqueles pontos que estão mais próximos ali da borda. Por outro lado, nós temos aqui o cluster 2, que tem um coeficiente de silhueta de 785 e 53 pontos, que a grande parte dos pontos possuem coeficiente acima de 0,8 e 3 pontos apenas não se enquadram dentro desse caso. Nós podemos ver que o C2 ele é melhor separado do que o C1 e os seus scores em geral são os melhores. Esse coeficiente de 0,706 ele vai ser o melhor coeficiente de silhueta para os vários valores de K e essa é a configuração que foi escolhida. Mas vamos entender o que acontece nos outros casos. Aqui nós temos o resultado para 3 agrupamentos, onde nós percebemos que o cluster 1 ele foi dividido entre os clusters 2 e 3, e ambos com coeficiente de silhueta bem pior do que o cluster original. O cluster 2 até melhorou, porque aqueles 3 pontos que anteriormente atrapalhavam, diminuíam o seu coeficiente de silhueta, eles foram migrados para outro agrupamento. E nesse caso nós vemos que claramente ambos os clusters 1 e 3 eles têm uma qualidade pior do que o cluster original no K igual a 2. A análise pode se confirmar quando nós olhamos o que acontece com K igual a 4. O valor do coeficiente de silhueta global ele reduz mais ainda. Nós temos a manutenção do cluster 3, agora com alguns pontos aqui, uma pequena queda, mas os outros 3 clusters que nasceram originalmente do cluster 1 para K igual a 2, eles têm valores bem piores nesse caso, incluindo valores negativos do S, que são provavelmente os 3 pontos que vieram daqui, migraram para cá, ou seja, eles estão completamente fora do agrupamento adequado. Uma outra medida relativa ela é conhecida como Kalinski-Harabas, né? E a medida de Kalinski-Harabas ela é construída a partir da média e como que uma correlação entre os pontos e os seus agrupamentos. Então, dado o conjunto de dados D, a matriz de espalhamento para D ela é dada como? Ela é N vezes a matriz de covariância, que é a multiplicação do XJ menos a média por ele mesmo de forma transposta. Isso é a média e sigma é a matriz de covariância. A matriz de espalhamento pode ser decomposta em 2 matrizes, SW e SB, onde SW é o espalhamento dentro do cluster e SB é o espalhamento entre clusters, assim representados, onde o μi é a média para o cluster I. Então notem que a gente traz aqui pela Kalinski-Harabas exatamente aquela discussão
entre a medida intracluster e a medida intercluster. Tá? Bom, como é a medida de Kalinske-Harabasa? Ele vai avaliar um critério de variação de razão para um dado valor de K, que é representado pelo traço da matriz SB e pelo traço da matriz SW, ou seja, a ordem dessa matriz. Este valor aqui, essa constante n-k, k-1, ele tem por objetivo reduzir o impacto do valor de K nessa discussão aqui. A partir desses valores de CH para cada um dos valores de K, nós apresentamos graficamente os valores de CH e vamos procurar o maior crescimento no valor seguido por pequeno ou nenhum ganho. Tá? Como nós vamos ver na sequência, nós vamos escolher um valor que seja maior ou igual a 3, que minimiza exatamente essa diferença que acabamos de mencionar. A intuição aqui é que nós queremos achar o valor de K para os quais CH de K é muito maior que CH de K-1 e há apenas um pequeno ganho para os valores subsequentes. Ou seja, realmente houve uma medida em termos do intercluster, um ganho em termos do intercluster, do intracluster em relação ao intercluster aqui. Então aqui nós temos, dentro da mesma base de dados IGS do PCA, usando o algoritmo K-means, escolhendo os melhores resultados a partir de 200 execuções. Notem que como o algoritmo K-means ele tem uma incerteza associada à escolha das sementes, então quando nós fazemos isso, até certo ponto nós minimizamos o impacto da escolha infeliz de uma semente. Aqui nós podemos ver que o K igual a 3 ele acaba sendo o melhor valor, é onde há a maior mudança em relação ao anterior, de acordo com a fórmula. Aqui nós temos os valores de Kalinske-Harabasa para cada um deles, e o delta que foi observado em relação aos anteriores, mostrando que o 3 é o melhor valor nesse caso. Uma última medida relativa que nós vamos estudar é a estatística GAP, que ela vai comparar a soma de pesos intracluster para diferentes valores de K com os valores esperados, assumindo que não haja uma estrutura de agrupamento. Então, essa medida ela é interessante porque ela verifica o quanto que nós conseguimos alcançar um agrupamento, considerando o pior caso de não haver agrupamento, que é a hipótese nula. Seja CK o agrupamento obtido para um valor específico de K, seja WKIN a soma dos pesos intraclusters, em todos os clusters para C de K, na base de dados de entrada. Nós queremos calcular a probabilidade desse valor WKIN sobre a hipótese nula. Para obter uma distribuição empírica de WIN, nós vamos utilizar simulações de Monte Carlo do processo de amostragem. Vamos lá. Nós geramos T amostras aleatórias que contêm N pontos, seja RI de 1 a T, a iésima amostra, seja WQI, KIN de RI, a soma dos pesos intracluster para um dado agrupamento RI em K clusters. Para cada amostra RI, nós vamos gerar agrupamentos para diferentes valores de K e registrar os valores intracluster WKIN de RI. Seja μW de K e sigma W de K, a média e o desvio padrão desses pesos intracluster para cada valor de K. A estatística de gap para um dado K é definida como a média menos o log do valor de W, KIN, para a base de dados todas. E nós escolhemos o K como sendo o menor, né, o valor de K, que essa expressão ela é a menor diferença aqui possível, ou seja, o gap de K ele vai ser maior ou igual que o gap de K mais 1 menos o desvio padrão também para K mais 1. No sentido de que a partir do valor K, nós não temos uma diferença significativa, embora ele ainda seja decrescente. Bom,
exemplificando, nós temos então uma amostra aleatória de 150 pontos que não tem nenhuma estrutura de agrupamento aparente. Quando nós aplicamos um algoritmo, nós vimos, né, é fácil perceber que ele faz uma partição sem muito critério dessa base de dados. Nós então geramos 200 bases de dados aleatórias e calculamos tanto o valor esperado quanto o peso intra-cluster do íris para cada valor de K. Os valores WK_D são menores que os valores esperados, tendo em vista que os valores esperados eles são aleatórios e, no nosso caso aqui, os valores são sempre os mesmos. Nós, então, vamos trabalhar com a estatística GAP e nós percebemos que, mais uma vez, o valor de K igual a 3, ele ressalta aqui nesse cenário como sendo mais adequado. Tá? Em detalhe aqui, quais são os valores. Então, nós temos aqui o valor de GAP, o desvio padrão, a diferença entre GAP e desvio padrão, e nós percebemos aqui que, numericamente, o valor do GAP 4 ele é maior do que o valor de GAP 5 e nos dá aqui a menor diferença, levando ao GAP 4. Entretanto, se nós ampliarmos esse valor para 2 desvios padrão, ou seja, para aumentar o grau de robustez, nós percebemos que o valor ótimo ele é K igual a 3, porque ele leva a um valor de 0,613. Tá? O interessante notar quando nós falamos aqui da estatística GAP é exatamente buscar esse momento onde o aumento do número de agrupamentos não traz um ganho significativo em termos da qualidade desses agrupamentos. Bom, com isso nós concluímos aqui a avaliação dessas medidas relativas e ainda vamos falar um pouco sobre tendência de agrupamento e estabilidade.